Antes a gente falou ali que os professores de história, os historiadores que não são de esquerda deviam ter um grupo no WhatsApp. É raro, né? Você disse que encontrou um talento aí. Hoje, se fosse chutar um número aí, o que 90% dos professores de história são de esquerda? De escola e universidade, eu Ou acredito que mesmo que sim. não seja esquerda, mas que acaba replicando essas histórias que a gente vê com um viés, né? Olha, eu sempre sou muito reticente de falar de professor, porque eu já fui coordenador de escola, eu trabalho em universidade. O professor tem uma vida do cão, sabe? E tá lá para educar as crianças, tudo. Só que você vem de uma universidade que você aprendeu de um jeito. Exato, Aí exato. você tem pouco tempo para preparar a aula. Aí você acaba seguindo o mesmo jeito que você aprendeu, ou do livro didático, que é o mais cômodo. E toda essa estrutura está construída para a história, sim, pender mais para a esquerda. E o Brasil tem uma trajetória, quando ela é mal contada, e os únicos heróis são aqueles que tentaram fazer revoluções populares à maneira socialista. Isso, quando eu estudei, era assim. Quando eu estudei na escola, era tudo assim. Então, naturalmente, você vai votar em quem parece mais com isso. Né? Não é uma coisa de lavagem cerebral, é uma lógica. Porque a petição de boa-fé que o aluno tem em relação ao professor era tremenda. Hoje em dia, isso com as redes sociais, com o questionamento que a nova direita de 2013 para cá fez, diminuiu já o poder do professor de convencimento. Então, muitas vezes, o aluno ele tem a possibilidade de buscar mais. Né? Agora, Gustavo, Internet, né? A é, internet acabou quebrando um pouco disso. quebrou, mas a única pesquisa mais confiável que eu tenho sobre isso é de uns anos atrás, né, que foi feita pela revista Veja, e eles perguntaram para os professores de história qual é o maior herói para você. E de lavada ganhou Che Guevara. Então, quando você tem uma situação dessa, aí não é mais o Rafael que está criando estimativas. Não é mais o Rafael que está falando mal de professor. É um fato identificado, não é, por uma pesquisa. Eu gosto de trabalhar assim. E isso é triste, porque Che Guevara nem é nosso personagem e ele nem foi um herói, né? Então é uma coisa assim, a gente tem uma história tão bonita, com tantos personagens que demonstraram valor, virtude, saber, capacidade de fazer riqueza, capacidade de ser digno mesmo diante de situações difíceis. Nós temos até alguns santos. Por quê? Por quê que a gente precisa o professor em sala de aula precisa exaltar o Che Guevara como o grande herói? Não, e eu acho que a grande parte, é óbvio que tem os professores militantes mesmo de esquerda, que fica muito fácil de olhar, mas tem muitos que estão só replicando o que aprenderam na Isso, universidade, não fazem nem por maldade, acham que estão sendo neutros, vamos dizer assim, isso. mas aprenderam e estão replicando. Tem alguma coisa também com a proclamação da República, onde que começou esse viés na universidade? Porque eu acho que deve ter tido algum momento que a esquerda, ou sei lá, se foi os republicanos, ou alguém que dominou a universidade e resolveu contar a história por um certo viés. Tem, assim, as coisas foram acontecendo ou teve um planejamento, uma engenharia social por trás disso? Não, teve uma engenharia social por trás disso, é mais recente, né? Porque a da República foi uma espécie de substituição de símbolos. Então a República de fato enterrou as imagens positivas do Império e em parte estragou a nossa história, como é sã, digamos assim, como é saudável você contar a história na escola. Então, de fato, a República tem parte nisso. Precisava colocar o Sim, que tinha até ali como uma coisa errada. Eu acho que até a questão religiosa, igreja, eles também, eu acho que não era muito a favor do lado deles isso, né? a República ela estabelece a separação Estado-Igreja, mas a Igreja até prospera bastante na República. Então, assim, Uhum. o que acontece é uma reformulação histórica. Eles diminuem a importância dos imperadores, querem parar de falar em barão, marquês, né, visconde disso e conde daquilo. Eles querem, na verdade, que se fale em nomes neutros ou republicanos. É por isso que eles desenterram, simbolicamente ainda, o Tiradentes. Tiradentes, a meu ver, é uma figura respeitável, é uma figura heróica, é uma figura que Uhum. lutou, sim, e morreu por isso, contra excessos estatais, digamos assim. Até deveria ser uma figura mais trazida a lume pelos liberais, digamos assim, porque de fato ele foi isso. Embora sua história esteja mal contada, tem mais um talento que eu encontrei,
de um Olha autor. aí. Em breve eu vou anunciar, então se vocês quiserem me sigam nas minhas redes sociais, nogueira.r, porque eu vou trazer muitos livros bons sobre história ainda e às vezes sobre temas e sobre ideias de que até a direita fala mal. Direita é um grupo político. E grupo político, assim, o pessoal vê. Se eu falar tal coisa, eu vou vender bem. E se eu falar tal coisa, eu vou ganhar muito, muito voto. Então a galera, em vez de fazer um cálculo digno entre isso aqui dá voto e é verdadeiro, isso aqui dá dinheiro e é verdadeiro, às vezes explora a boa-fé, sabe? Sim. E acaba despejando ideias como Tiradentes não foi ninguém, não tem valor algum. Acaba. Imagina, Minas Gerais não poder. Todos os símbolos de Minas Gerais são construídos em torno da Inconfidência Mineira. Aí você vai dizer que a Inconfidência Mineira não foi nada. É complicado, tem que ser responsável. Você tem que ser responsável por falar um negócio desse, sabe? É um estado de, sei lá, 800 municípios, um estado imenso, de grande população, uma economia pujante, uma parte do território significativa. Grandes poetas, escritores, arquitetos, urbanistas, presidentes da República foram mineiros. E tu vai destruir a imagem. Não sei se vocês sabem, a Brasília foi construída por um mineiro, JK, que a inaugurou no dia 21 de abril, que é o dia de Tiradentes. Tá? Então, assim, tem que prestar mais atenção, né? E é um dia da fundação de Roma. Né? Então não foi só algo criado pela República. Eles só deram uma enfatizada. Não. A questão atual das escolas. Eu costumo dar aula de 4 horas, por isso que eu começo lá atrás para te explicar qualquer pergunta que você me faz. Não, mas eu tava naquele ponto do Tiradentes. O Tiradentes não foi inventado pela República, só foi dado uma ênfase maior. Sim. Sim, tá, entendi. Não, daí agora retomando a outra. Isso. Muitos parênteses abertos, né? Não, acontece. A conversa fica complexa, mas o Tiradentes, de fato, ele já tinha sido, né, tinha tido reconhecimento local, mas a República o tira dos escombros porque ele era uma espécie de herói republicano, porque diz a lenda que ele queria fundar uma república ali, né? E o que mais que aconteceu? Agora, quando a gente pega, agora sim, voltando àquele parênteses que a gente deixou, quando a gente pega atualmente, por que houve essa invasão de teoria revolucionária, né, pseudocientífica no âmbito da história e que chegou às escolas por meio de professores e livros didáticos? Foi o contexto contrário à ditadura militar, né, ao regime militar. Houve aquela ideia do Golbery de deixar a cultura como válvula de escape para a esquerda, para eles terem onde viver. Eles, desde a década de 60, sobretudo 70 e 80, eles foram se apropriando das universidades e paulatinamente. Então, se houvesse ali os social studies, né, os estudos sociais que a gente tinha na escola, você é muito novo para isso, mas a galera que se formou na década de 80, 90, tinha estudos sociais. Estudos sociais, do social studies americano, que tinha aquela ideia de círculos concêntricos, estudar o bairro, estudar a cidade, tudo que é uma ideia norte-americana. Então era liberal. Olha só. Eles substituem isso por filosofia, história, geografia e tal, porque era preciso... Eles conseguiram tomar aos poucos e eles eram muito diplomáticos no primeiro momento. A direita acha que na porrada consegue tudo, mas se você quer penetrar numa instituição... eu não queria falar uma baixaria dessa, mas se você quer penetrar em qualquer coisa, você precisa ter um pouco de carinho, sabe? Então, se você quer penetrar numa instituição, você precisa chegar de uma maneira mais adequada. Você precisa respeitar. Se tem professor bom, respeita o cara. Tá? Tem professor ruim, ou não vai na aula, não escolhe a disciplina dele, sei lá, ou fica quieto, né? Tem gente talentosa para brigar, então deixa os talentosos para brigar. Tem que ter gente, contudo, entretanto, porém, tem que ter gente talentosa para estudar e ir se concentrando em produzir textos, em produzir livro, em pegar diploma e ser reconhecido e frequentar os ambientes, os seminários, os eventos. E a esquerda fez isso. E de repente ela ocupar os tomou, espaços, né? Ela visava a hegemonia. Quando constrói a hegemonia cultural nos anos 90, sobretudo final dos anos 90, início dos 2000, quando o Lula é eleito, a hegemonia era total. Hegemonia cultural. Eles predominavam, mas absolutamente. Por quê? Porque os meios de sustento, os meios de financiamento, os cargos... Os cargos significam os salários. Os recursos estavam com eles. Quem mandava, quem dava ordem, para onde iam os recursos, quem poderia estudar, quem seria aceito nesse programa. E no outro já eram eles. Então eles conseguiram a hegemonia. Ainda é, né? Ainda é. Em grande parte ainda é. E nisso você tem, isso eu perguntei por causa dos professores de história, você tem um projeto também de formar professores de história, né? Muito Não tem? bom, Gustavo. Tem.